Desde sempre, as massas raramente buscam a verdade de forma genuína. Muitas vezes elas se afastam de provas e fatos que não se alinham com suas crenças ou desejos, preferindo alimentar ilusões confortáveis. Se um erro é sedutor, é fácil para as pessoas o transformarem em algo quase sagrado. Quem consegue oferecer ilusões ao povo, com facilidade conquista seu domínio. Por outro lado, quem tenta destruir essas falsas crenças, inevitavelmente se torna alvo e vítima da multidão. Assim como doenças do corpo podem se espalhar e causar epidemias, as doenças da mente podem atingir proporções semelhantes. E dessas, a psicose coletiva é a mais perigosa. Em um surto de psicose coletiva, a loucura torna-se norma social e crenças delirantes se propagam como um vírus. Contudo, essas manifestações variam conforme o tempo e a cultura, assumindo formas diversas. Historicamente, a psicose coletiva já se traduziu em caças às bruxas, genocídios e até em episódios bizarros como as manias de dança. Hoje, o maior perigo está na psicose totalitária. Menos um fenômeno em que o Estado concentra poder absoluto e elimina direitos individuais. Realidade. A sociedade se divide em duas classes antagônicas: os que governam e os governados, ambos transformados psicologicamente. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que vai contra a nossa natureza humana, marcada pela imperfeição e pela facilidade em se corromper pelo poder. Já as massas se tornam sujeitos dependentes, com um estado psicológico regressivo, quase infantil. A filósofa Hannah Arendt chamou esse regime de tentativa de transformar a própria natureza humana. Mas essa transformação resulta apenas em mentes saudáveis adoecidas. Menos como um estudo do psiquiatra Just Mierlo mostrou. Cidadãos sob regimes totalitários reagem de forma semelhante a pacientes esquizofrênicos. A transformação social, que acontece sob o totalitarismo, se baseia e se mantém em delírios coletivos. Somente pessoas iludidas aceitam regredir a um estado infantil de submissão total, entregando o controle de suas vidas a políticos e burocratas. Da mesma forma, só uma classe dominante iludida acredita possuir a sabedoria e o conhecimento para controlar toda uma sociedade de cima para baixo. É sob o feitiço dessas ilusões que se forma a combinação explosiva entre governantes sedentos de poder e uma população psicologicamente vulnerável, resultando em sofrimento em massa e destruição social. Mas o que inicia essa psicose totalitária? Conforme vemos, ela começa no topo, menos na classe dominante. Políticos, burocratas e capitalistas próximos ao poder são especialmente suscetíveis a delírios que ampliam sua autoridade. Entre essas ilusões, a mais atraente para os ambiciosos é a crença de que devem controlar e dominar toda a sociedade. Quando essa elite se deixa possuir por uma ideologia política extremada, seja comunismo, fascismo ou tecnocracia, o próximo passo é infectar a população com essa psicose coletiva, fazendo-a aceitar seu domínio como inevitável ou necessário. Esse processo já ocorreu diversas vezes na história, e, como explica Just Mierlo, autor que estudou profundamente a manipulação mental, trata-se de reorganizar e manipular os sentimentos coletivos da maneira correta. Método principal usado por essas elites para impor a psicose totalitária chama-se menticídio, um termo que significa, literalmente, matar a mente. É um crime antigo contra o espírito humano, mas que foi sistematizado para funcionar em larga escala, por meio de intervenções psicológicas organizadas e perversões jurídicas. O menticídio permite que a elite dominante imponha suas ideias, oportunistas às mentes das pessoas que planeja manipular e, eventualmente, destruir. O primeiro passo para preparar uma população para esse tipo de ataque é plantar o medo. Como vimos na primeira parte desta série, quando alguém é dominado por emoções negativas como o medo ou a ansiedade, fica muito vulnerável a cair nas armadilhas da loucura. A criação e intensificação do medo pode se dar de várias formas: ameaças reais, inventadas ou exageradas. Uma técnica especialmente eficaz são as ondas de terror, onde períodos de calma são seguidos por ataques ainda mais intensos de medo, um ciclo repetido que desgasta a resistência emocional da população,
Meerlow explica que cada onda de terror cria seus efeitos mais facilmente, após um breve respiro, do que a anterior, porque as pessoas ainda carregam as marcas do medo recente. A moral cai e o impacto psicológico da propaganda aumenta, atingindo um público já fragilizado. Além do medo, a propaganda desempenha um papel crucial para quebrar as defesas mentais das pessoas. Autoridades governamentais e seus aliados na mídia espalham informações contraditórias, absurdas e até mentiras flagrantes. Quanto mais confusa e incoerente a mensagem, menos a população consegue compreender a verdadeira natureza da crise e menos capacidade tem de reagir racionalmente. A confusão serve para aumentar a vulnerabilidade mental e facilitar a aceitação dos delírios totalitários. Como Meerlow pontua, a lógica pode ser combatida com lógica, mas a ilógica confunde aqueles que pensam de forma clara. A grande mentira repetida monotona e insistentemente tem mais apelo emocional do que a razão. Nunca antes na história tivemos tecnologias tão poderosas para manipular mentes em massa. Smartphones, redes sociais, TV, internet, aliados a algoritmos que censuram rapidamente informações indesejadas, dão às elites um controle sem precedentes sobre o fluxo de informações e opiniões. E, o pior, o caráter viciante dessas tecnologias faz com que muitos voluntariamente se submetam à propaganda da elite dominante, consumindo conteúdo que os mantém em um estado mental passivo e distraído. Meerlow descreve esse cenário. A tecnologia moderna ensina o homem a aceitar o mundo como ele é, sem questionar. O excesso de estímulos elimina o descanso, a reflexão e a conversa. O indivíduo não aprende mais a questionar. A tela lhe oferece respostas prontas. Existe ainda um passo adicional que os aspirantes a ditadores usam para aumentar o poder do mentecídio, o isolamento dos indivíduos. Quando uma pessoa fica sozinha e perde contato com familiares, amigos e colegas, torna-se muito mais suscetível às ilusões. O isolamento dificulta o contato com exemplos positivos que poderiam ajudar a resistir à manipulação e manter a sanidade mental. Pessoas que enxergam a manipulação podem ser verdadeiras âncoras de resistência, mas isoladas, perdem essa força de influência. Além disso, o isolamento facilita a criação de novos padrões de pensamento e comportamento, porque, como demonstrou o fisiologista Ivan Pavlov em seus estudos sobre condicionamento, o aprendizado é mais eficaz em ambientes silenciosos e controlados. Longe de distrações, Meerlow destaca que os totalitários sabem que conseguem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente se elas forem mantidas isoladas. Assim, sozinha, confusa e fragilizada pelas ondas de terror, a população submetida ao menticídio se torna vulnerável e desesperançada. O fluxo constante de propaganda transforma mentes antes capazes de raciocínio em campos de batalha de forças irracionais. Nesse cenário caótico, as massas anseiam por ordem e estabilidade, tornando-se receptivas à promessa dos ditadores de restaurar a normalidade, custe o que custar. Chega então o momento decisivo. Os aspirantes a governantes totalitários oferecem às massas uma saída, uma promessa de ordem e segurança em um mundo caótico, mas essa solução tem um preço alto. As pessoas devem renunciar à liberdade e entregar controle total sobre suas vidas à elite dominante. Devem abrir mão da responsabilidade pessoal e se transformar em súditos obedientes e submissos. Essa entrega implica a perda da autonomia, da capacidade de pensar e agir por conta própria. As massas mergulham na psicose totalitária, aceitando as ilusões e regras impostas pela elite. Meerlow descreve esse estado como o refúgio do medo, onde o indivíduo se refugia no útero virtual dos líderes, que dirigem suas ações a partir desse espaço interno. A pessoa deixa de assumir responsabilidade por sua vida, entregando-se a uma ordem rígida, onde reina a submissão total. Porém, essa ordem não é saudável, mas sim patológica. Ao impor conformidade e obediência cega, o totalitarismo elimina a espontaneidade que gera alegria e a criatividade que impulsiona o progresso social, independentemente do nome que receba menos governo de cientistas, políticos, burocratas ou ditadores. O controle absoluto conduz à estagnação, destruição
e morte em larga escala. Diante desse cenário sombrio, a questão mais urgente é: como evitar o avanço do totalitarismo? E se uma sociedade já estiver entrando nesse estado de psicose coletiva, será possível reverter seus efeitos? Embora nunca seja possível garantir um prognóstico perfeito diante de uma loucura coletiva, existem caminhos para ajudar na cura social. Não, essa tarefa exige múltiplas frentes e esforços coordenados por diferentes pessoas, assim como o ataque mental do menticídio é multifacetado. A resposta precisa ser também diversificada e articulada. O psiquiatra Carl Jung sugeriu que o primeiro passo para quem deseja combater a insanidade coletiva é buscar a ordem dentro de si mesmo e viver de forma que inspire outros a fazerem o mesmo. Ele destacou a necessidade de personalidades redentoras, que conseguem se libertar do domínio da psicose coletiva e salvar ao menos sua própria alma, tornando-se faróis de esperança para os demais. Não é por acaso que nossa era clama por essas personalidades redentoras, que se emancipam da identificação fatal com a mente coletiva e proclamam que ao menos uma pessoa conseguiu se desvincular dessa loucura. Carl Jung, além de viver com equilíbrio pessoal, é fundamental disseminar informações que contestem a propaganda e as mentiras espalhadas pelo regime totalitário. A verdade tem um poder imenso, capaz de desmantelar as falsas narrativas que sustentam o domínio dos tiranos. Porém, sua eficácia depende de alcançar o máximo de pessoas possível, enfrentando a censura e o bloqueio da circulação de informações livres. Outra arma poderosa contra o totalitarismo é o humor. Usar a sátira para expor e desacreditar líderes autoritários é uma tática eficaz para minar sua autoridade. Merleau ressalta que devemos aprender a enfrentar os demagogos e aspirantes a ditadores com a arma do ridículo. O demagogo raramente possui senso de humor. Ao ser tratado com humor, começa a ruir. Václav Havel, dissidente político e depois presidente da Tchecoslováquia, defendia a criação de estruturas paralelas, organizações, negócios e instituições que existem fisicamente dentro de regimes totalitários, mas moralmente fora deles. Essas estruturas paralelas funcionam como enclaves de liberdade, ajudando a construir uma segunda cultura dentro do sistema, um espaço de resistência e sanidade. Václav Havel explicou que as estruturas paralelas representam áreas onde se pode viver uma vida diferente, alinhada a valores e objetivos próprios, longe da opressão do sistema totalitário. São formas de auto-organização social que buscam romper com os mecanismos autossustentáveis do regime, criando espaços de liberdade e autonomia moral. Entretanto, para evitar a completa decadência de uma sociedade sob ameaça totalitária, o elemento mais importante é a ação coletiva, assim como as elites no poder não ficam paradas, fortalecendo seu domínio com decisões calculadas. É essencial que o maior número possível de pessoas se envolva em um esforço conjunto para restaurar a liberdade. Essa tarefa é desafiadora, especialmente em tempos de delírios coletivos, mas vale lembrar as palavras de Thomas Paine: tirania, como o inferno, não é facilmente vencida. Porém, temos a consolação de que quanto mais dura for a luta, mais gloriosa será a vitória. Em resumo, a psicose totalitária é uma doença social que toma conta das mentes quando medo, manipulação e isolamento se combinam para destruir a racionalidade coletiva. Evitar que essa loucura se espalhe exige vigilância, educação, coragem e, acima de tudo, ação consciente e coletiva. Cada indivíduo que cultiva o equilíbrio interno e se torna uma luz de sanidade já contribui para um mundo menos vulnerável a essas ilusões perigosas. Divulgar a verdade, usar o humor para desmascarar tiranos e criar espaços alternativos de liberdade são ferramentas essenciais para resistir à tirania. Por fim, somente um esforço conjunto e determinado pode conter o avanço da psicose totalitária e garantir a preservação da liberdade e da dignidade humana. Se você se identifica com essa mensagem, que tal compartilhar sua opinião nos comentários? Conte o que mais chamou sua atenção, curta para apoiar o conteúdo e compartilhe para ajudar mais pessoas a refletirem sobre esse tema tão urgente. Juntos.
podemos resistir à loucura e manter viva a esperança de um mundo mais livre e justo.